Henrique sempre foi o tipo de homem que gostava de ser admirado. Dono de uma empresa de tecnologia em ascensão, vivia cercado de luxo, aplausos e bajuladores. Para quem olhava de fora, sua vida era perfeita: carros importados, viagens constantes e festas com a elite da cidade. Mas atrás daquela fachada de sucesso, havia uma verdade silenciosa que poucos percebiam. Henrique desprezava quem não estava à altura de sua imagem. E isso incluía sua própria esposa. Lorena era o oposto do marido. Simples, de fala mansa, nunca gostou dos holofotes. Ela preferia passar seus dias cuidando da casa, acompanhando o crescimento do filho do casal e mantendo uma rotina pacata. Não fazia questão de roupas caras ou jantares refinados, e isso irritava Henrique, que sentia vergonha daquela simplicidade. Ele não compreendia como alguém podia estar satisfeita com tão pouco. E por trás de sorrisos frios, guardava um julgamento constante sobre a mulher que estava ao seu lado desde o início. Nos eventos sociais que frequentava, Henrique sempre dava um jeito de manter Lorena em segundo plano. Evitava apresentá-la com entusiasmo, como se ela fosse um acessório fora de moda em sua coleção de ostentação. As poucas vezes em que alguém perguntava sobre ela, ele respondia com desdém, quase pedindo desculpas por sua presença. Para ele, Lorena era um fardo que carregava por costume, por conveniência, nunca por amor. Com o passar dos anos, esse desprezo se tornou rotina. Henrique já não escondia sua frieza, e a casa que antes abrigava promessas e cumplicidade virou um ambiente de silêncio e distância. Lorena percebia cada olhar vazio, cada ausência nas conversas, mas fingia não notar. Sabia que algo dentro dele havia mudado e temia descobrir o tamanho real desse vazio. Ainda assim, se mantinha firme por ela, pelo filho e pela história que haviam construído juntos. Mesmo diante do desamor, Lorena permanecia leal. Não por submissão, mas por acreditar que tudo aquilo era fase, que o homem que um dia a conquistou voltaria. Ela ainda enxergava traços do antigo Henrique nas pequenas atitudes do cotidiano. Mas o que ela não sabia era que, para ele, o sentimento já havia morrido há muito tempo, e que, em seu íntimo, ele só permanecia ali por pena. Henrique e Lorena se conheceram numa livraria de bairro, num tempo em que os dois ainda carregavam sonhos e dívidas. Ele vendia livros para complementar a renda enquanto ela era estagiária em uma escola pública. Foi uma conversa sobre Clarice Lispector que os aproximou, e naquele dia trocaram mais olhares do que palavras. O começo foi singelo, marcado por cafés simples e longas caminhadas, onde dividiam ideias, medos e esperanças. Naquela época, Henrique era ambicioso, mas humilde. Trabalhava em 3 turnos, guardando cada centavo para investir em um projeto que parecia impossível, sua própria empresa de tecnologia. Lorena, mesmo ganhando pouco, ajudava como podia. Muitas vezes abria mão do próprio almoço para comprar material para ele. Nunca reclamava, e isso fez com que Henrique se sentisse visto, valorizado. Foi ela quem acreditou no sonho dele antes de qualquer outra pessoa. Durante os primeiros anos, viveram em um apartamento pequeno, mas cheio de vida. Não tinham luxo, mas tinham presença. Henrique costumava dizer que Lorena era seu porto seguro, a pessoa que lhe dava chão quando tudo ao redor parecia desabar. Nos aniversários, ela fazia bolos caseiros, escrevia cartas à mão. Ele chorava ao ler cada palavra. Era amor genuíno, sem interesse, sem maquiagem. E foi exatamente isso que o fez decidir casar-se com ela. O casamento foi simples, sem festa, apenas uma cerimônia íntima com poucos amigos e parentes. Mesmo assim, foi um dos dias mais felizes da vida de Lorena. Ela acreditava que aquela união seria para sempre, construída com base no respeito e no amor verdadeiro. Na época, Henrique também acreditava nisso. Ou pelo menos dizia acreditar. Porque, aos poucos, conforme a vida foi mudando,
Os sentimentos que os uniam também começaram a se transformar. O sucesso, quando chegou, não bateu a porta, arrombou. E com ele, Henrique começou a mudar. As conversas deixaram de ser sobre os dois e passaram a girar em torno de cifras, parcerias e lucros. Lorena tentava se manter presente, mas sentia-se cada vez mais deslocada no mundo dele. Mesmo assim, insistia em estar ao lado do homem que ela conheceu naquela livraria, sem perceber que ele havia ficado para trás. Com a entrada de um grande investidor no negócio, a empresa de Henrique explodiu no mercado. Ele passou de um pequeno empreendedor local a um nome cobiçado no setor de inovação tecnológica. Em pouco tempo, surgiram prêmios, reportagens e convites para eventos de prestígio. Era a consagração de um trabalho árduo, mas também o ponto de ruptura definitivo entre o homem que Lorena conhecia e o que ele estava se tornando. O sucesso começou a consumir o que restava da sua essência. Agora, Henrique desfilava entre empresários e celebridades e fazia questão de registrar tudo nas redes sociais. As roupas mudaram, os carros mudaram, os gostos mudaram. Ele passou a frequentar restaurantes caros, falar com um vocabulário rebuscado e tratava qualquer um que não estivesse no seu nível com certo desprezo. Lorena, apesar de orgulhosa das conquistas do marido, não conseguia esconder a estranheza com a nova postura. Era como conviver com um estranho vestindo o rosto de alguém amado. As juras de amor deram lugar a contratos, e os abraços foram substituídos por compromissos. Henrique já não chegava em casa com entusiasmo. Seu olhar estava sempre preso à tela do celular, respondendo mensagens e reuniões intermináveis. Quando Lorena tentava iniciar uma conversa mais íntima, era interrompida com frases secas ou com desculpas sobre cansaço e pressão. Ela começou a se perguntar se ainda fazia parte daquela vida ou se tinha se tornado apenas mais um item esquecido na decoração da casa. O mais doloroso foi perceber que Henrique já não a apresentava mais como sua esposa com orgulho. Em eventos, ele dizia apenas minha companheira ou alguém que me acompanha há muito tempo. Sempre que podia, evitava falar sobre como ela foi fundamental em sua trajetória. Era como se ele quisesse apagar o passado modesto para sustentar uma imagem de grandeza construída em cima de aparências. Lorena ouvia calada, mas cada omissão era uma facada silenciosa que sangrava fundo. Apesar disso, ela se mantinha presente, tentando preservar algum laço entre eles. Preparava suas refeições preferidas, deixava bilhetes carinhosos e mantinha a casa impecável. Mas Henrique já não notava. Nada que vinha dela parecia suficiente. A sensação de estar invisível crescia a cada dia. E naquele silêncio cheio de ausência, Lorena começou a perceber que talvez o amor que a unia a Henrique já não existisse mais, ao menos não da parte dele. As atitudes de Henrique tornaram-se cada vez mais explícitas. Ele já não se preocupava em esconder o desprezo que sentia por Lorena, mesmo dentro de casa. Certa noite, em um jantar com sócios e suas esposas, Henrique soltou uma frase que gelou o ambiente. A Lorena? Eu só fico com ela por pena mesmo. Riu como se fosse uma piada, mas ninguém riu com ele. A expressão de Lorena congelou, e embora mantivesse a postura, por dentro algo havia se rompido para sempre. Ela não reagiu naquele momento. Continuou o jantar como se nada tivesse acontecido, mas o gosto da comida desapareceu. No caminho de volta, Henrique nem se deu conta do estrago que causou. Falava sobre um novo contrato com investidores do exterior, completamente alheio à presença da esposa no carro. Lorena olhava pela janela, os olhos fixos em um ponto qualquer, enquanto sentia seu coração se partir, em silêncio. A frase ecoava na mente como se tivesse sido dita 1000 vezes. A partir daquela noite, Lorena passou a se calar ainda mais. Parou de fazer perguntas,
de tentar conversas, de buscar qualquer proximidade. Limitava-se a existir ao lado dele, como uma sombra discreta. Henrique, por sua vez, parecia aliviado com essa distância. Achava que ela finalmente havia entendido o lugar dela. E assim, o desprezo antes disfarçado virou descaso assumido. Ela era apenas alguém que ainda dividia o mesmo teto, mas já não fazia parte da vida dele. Henrique acreditava que Lorena jamais o deixaria. Imaginava que, por ser financeiramente dependente, ela se manteria ao seu lado sem importar o tratamento. Isso lhe dava uma sensação de controle e superioridade. Era como se ele tivesse a certeza de que podia dizer o que quisesse, agir como bem entendesse, sem consequências. Essa confiança cega na submissão da esposa só aumentava sua arrogância. E, cegado por esse ego, ele não percebeu o quanto estava destruindo a mulher que mais lhe foi leal. Contudo, Lorena passou a enxergar a relação com outros olhos. Já não se iludia com promessas, nem com memórias do passado. Ela sabia que não era mais amada. E pior, sabia que era tolerada como se fosse um incômodo suportável. Mas mesmo assim, continuava ali. Não por fraqueza, mas porque ainda acreditava que dignidade era manter-se firme até o último limite. Porém, aquele limite estava prestes a ser alcançado, e quando chegasse, não haveria volta. Uma semana depois do jantar humilhante, Henrique recebeu em casa 2 colegas de trabalho para uma reunião informal. Lorena, como de costume, ficou na cozinha preparando algo para servir. Eles estavam na sala e não perceberam que a porta entre os cômodos estava entreaberta. Foi ali, sem querer, que ela escutou novamente a mesma frase dita com ainda mais convicção: "Ela tá comigo porque me deve tudo. Eu fico com ela por pena. Só isso." Dessa vez não havia risos, apenas confirmação. Lorena permaneceu imóvel, segurando a bandeja com as mãos trêmulas. O coração acelerado parecia gritar dentro do peito. A cena durou segundos, mas foi o suficiente para que todas as dúvidas fossem enterradas. Aquilo não era mais um mal-entendido. Não era exagero. Henrique falava com desprezo genuíno e, o pior, se orgulhava disso. A traição emocional que ela sentia até então tomou forma. Era real, concreta, irrecuperável. Ela voltou para a cozinha, deixou a bandeja na pia e subiu para o quarto em silêncio. Naquela noite, Lorena não conseguiu dormir. Olhou para o teto durante horas, tentando entender em que momento perdeu Henrique, ou se algum dia ele realmente foi seu. Recordou cada sacrifício, cada apoio, cada renúncia feita por ele, e a dor maior não vinha da perda do amor, mas do desprezo por tudo que ela entregou com sinceridade. Ela compreendeu enfim que ele não a amava, e pior, achava que ela era fraca demais para deixá-lo. Era essa a certeza que o alimentava. Mas ao invés de confrontá-lo, Lorena decidiu algo mais profundo. Começou a planejar seu afastamento emocional. Passou a observar mais do que reagir, ouvir mais do que falar. Seus olhos mudaram, seu olhar já não era de afeto, mas de quem vigia de longe. Ela queria ver até onde ele seria capaz de ir, o quanto ainda pisaria em sua dignidade. Sabia que não poderia fazer nada de forma impulsiva. Precisaria de tempo, estratégia e frieza. E por mais que doesse, ela estava disposta a esperar. Henrique, por sua vez, sequer notou essa mudança. Estava cego demais com o próprio ego, com a imagem que havia criado de si mesmo. Achava que Lorena era previsível, sempre ali, sempre submissa. Não entendia que o silêncio dela já não era mais o da fragilidade, mas o da despedida. Enquanto ele continuava vivendo como se nada estivesse fora do lugar, Lorena dava seus primeiros passos rumo à libertação. E em breve, ele descobriria o quanto subestimar uma mulher silenciosa pode ser fatal. Com Lorena cada vez mais distante e silenciosa,
Henrique buscou novos estímulos fora de casa. E foi nesse momento que Isis entrou em cena, uma mulher de beleza impactante, presença marcante e que encantava todos à sua volta. Influencer digital com milhares de seguidores, ela conheceu Henrique em um evento de networking voltado para jovens empreendedores. Isis sabia exatamente o tipo de homem que ele era: vaidoso, carente de validação e faminto por ser admirado. E usou isso a seu favor desde o primeiro olhar. Henrique ficou fascinado. Isis era tudo que alimentava seu novo ego, deslumbrante, conectada com o mundo moderno e capaz de inflar ainda mais sua imagem nas redes sociais. Começaram a trocar mensagens em tom de flerte, que logo evoluíram para encontros discretos em hotéis e viagens a trabalho. Henrique se sentia vivo, desejado, elogiado. Com ela recebia a dose de bajulação que tanto gostava. E, diferente de Lorena, Isis não questionava suas decisões, apenas sorria e concordava com tudo. O caso foi crescendo e ganhando intensidade. Henrique começou a inventar compromissos noturnos, viagens urgentes e jantares com investidores que não existiam. Lorena, apesar de já imaginar o que estava acontecendo, não confrontava. Observava tudo com uma frieza calculada. Sabia que discutir com ele seria inútil, ele negaria, a acusaria de paranoica e depois a humilharia com alguma piada cruel. Então, ela apenas anotava mentalmente cada passo, cada ausência, cada desculpa mal contada. Isis, por outro lado, tinha planos bem definidos. Sabia que Henrique estava casado, mas isso nunca foi um problema para ela. Seu interesse era outro: status, dinheiro e exposição. Enquanto Henrique acreditava estar vivendo uma paixão verdadeira, ela apenas enxergava um degrau na escada que pretendia subir. Postava fotos com legendas ambíguas, insinuava encontros misteriosos e mantinha o empresário sob controle com meias promessas de um futuro juntos. Ele, iludido, achava que finalmente havia encontrado alguém à sua altura. A distância entre Henrique e Lorena já era um abismo. Ele dormia fora com frequência, chegava em casa com cheiro de perfume que não era dela, e sequer se dava ao trabalho de esconder. Lorena, mesmo machucada, mantinha a postura. A dignidade era sua armadura. E Henrique, iludido com o encanto artificial de Isis, não percebia que estava trocando o ouro que tinha em casa por bijuterias disfarçadas de luxo. Mas logo o mundo ao seu redor começaria a desmoronar. E tudo aquilo que ele achava seguro iria ruir. Os indícios da traição começaram a se tornar evidentes demais para serem ignorados. Henrique passou a chegar em casa com roupas amarrotadas, marcas de batom em cores que Lorena jamais usaria e perfumes femininos impregnados na camisa. Quando questionado, limitava-se a responder com deboche ou revirar os olhos como se estivesse sendo incomodado. Lorena, por sua vez, já não se surpreendia, apenas observava. Anotava cada detalhe como quem prepara um inventário emocional antes da partida. O celular dele se tornara um território proibido. Henrique o levava até para o banheiro e dormia com ele debaixo do travesseiro. Certo dia, Lorena encontrou uma notificação piscando na tela. Já estou com saudade, amor. Ela apenas olhou, respirou fundo e deixou o aparelho onde estava. Não precisava mais de provas. O que doía já não era a traição em si, mas a certeza de que ele não se importava nem em esconder. Era como se Henrique a considerasse irrelevante, alguém que não tinha mais o direito nem de se sentir ferida. Mesmo diante desse cenário, Lorena manteve a compostura. Não gritou, não chorou na frente dele, não fez escândalos. Ela sabia que qualquer reação serviria apenas para alimentar a narrativa que ele contava aos outros, a da esposa histérica, ultrapassada, emocionalmente instável. Então, calou.
Mas o silêncio dela era diferente agora. Era estratégico, cheio de significado. Cada dia que passava em silêncio era um tijolo a mais na fortaleza que ela estava construindo dentro de si. Henrique, distraído por sua bolha de vaidade, não percebia que Lorena já não era a mesma. Ela passou a sair mais de casa, a cuidar mais da própria aparência e a fazer ligações discretas. Ele sequer notava. Estava mergulhado demais nas promessas falsas de Isis, acreditando que ela o amava de verdade. Acreditava tanto que começou a fazer planos de divórcio, não por coragem, mas por achar que Lorena nunca teria a iniciativa de deixá-lo. Achava que ela não tinha força para partir. Mas o que Henrique não sabia era que Lorena já havia partido por dentro. E agora, a única coisa que a mantinha ali era o desejo de sair com dignidade. Ela não queria vingança, não queria gritos, não. Queria escândalos. Queria justiça silenciosa. Queria olhar para trás um dia e saber que saiu no tempo certo, com a cabeça erguida. E esse tempo estava cada vez mais próximo. Porque quando o castelo de Henrique começasse a ruir, seria Lorena quem decidiria se ofereceria abrigo ou apenas observação. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa manhã comum, quando Henrique recebeu uma ligação urgente de um dos gerentes de TI. Um ataque cibernético havia comprometido os servidores inteiros da empresa, derrubando sistemas e vazando dados confidenciais. Inicialmente, Henrique tratou com arrogância, achando que era apenas um contratempo. Mas em menos de 48 horas, o estrago se mostrou catastrófico. Investidores começaram a ligar em pânico. Clientes exigiam explicações e o nome da empresa virou manchete nos jornais. As ações despencaram. Contratos milionários foram cancelados e os sócios começaram a se afastar. A imagem pública que Henrique tanto zelava desmoronou em questão de dias. Tentou controlar a crise com entrevistas, notas oficiais e promessas de reestruturação. Mas ninguém mais acreditava nele. O dano à reputação era irreversível. Até os funcionários, que antes o bajulavam, agora murmuravam pelas costas, comentando sobre sua queda como se fosse um espetáculo anunciado há muito tempo. Isis, ao perceber a gravidade da situação, foi a primeira a desaparecer. Sumiu das redes, bloqueou Henrique e nunca mais respondeu suas mensagens. Ele tentou ligar, insistiu, mas recebeu apenas silêncio. A mulher que dizia amá-lo incondicionalmente evaporou assim que o dinheiro começou a escorrer pelos dedos. Foi nesse momento que Henrique sentiu o primeiro golpe real, o abandono por parte de quem dizia estar ao seu lado. A ficha começava a cair, mas ainda havia muito a perder. Com as contas congeladas, bens sendo penhorados e processos judiciais batendo à porta, Henrique se viu obrigado a demitir mais da metade dos funcionários. Vendia ativos da empresa a preço de banana para tentar manter o mínimo funcionando. A grandiosidade que construiu em anos evaporou em semanas. Já não havia luxo, nem viagens, nem status. O homem que antes desfilava nos tapetes vermelhos dos eventos, agora evitava sair de casa para não ser reconhecido nas ruas. Em meio a esse caos, Henrique voltou para casa mais cedo do que o habitual. Sem avisar, sem alarde. Encontrou Lorena no jardim, regando as plantas. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que dizer. Ela olhou para ele com serenidade, como quem enxerga algo inevitável. E naquele momento, Henrique sentiu um peso no peito, não só pela falência financeira, mas pela falência humana que só agora começava a enxergar. E o que estava por vir seria ainda mais duro. A derrocada de Henrique não afastou apenas Isis, mas também todo o círculo de amigos e contatos influentes que antes o cercava. Aqueles que o bajulavam, que o chamavam para festas exclusivas e o tratavam como referência, simplesmente sumiram.
As mensagens deixaram de ser respondidas, convites cessaram e o telefone, que antes não parava de tocar, agora vivia em completo silêncio. Henrique percebeu aos poucos que a admiração que recebia era tão superficial quanto a imagem que tentava sustentar. Em uma tentativa desesperada de manter alguma rede de apoio, ele procurou antigos colegas de profissão, sócios e até ex-funcionários. Mas encontrou apenas portas fechadas. Uns diziam que estavam ocupados, outros que não queriam se envolver. Um antigo parceiro, que costumava chamá-lo de irmão, sequer atendeu a ligação. Henrique começou a compreender finalmente que nunca foi admirado por quem era, apenas pelo que possuía. E agora que nada restava, sua presença incomodava. Os dias seguintes foram de vergonha e constrangimento. As manchetes continuavam a circular, mostrando o colapso da empresa como um exemplo de má gestão e arrogância corporativa. Comentários maldosos se espalhavam nas redes, relembrando falas prepotentes de Henrique em entrevistas passadas. Ele já não podia sair de casa sem ser olhado com desprezo. E cada olhar era como um espelho, refletindo a ruína que ele fingia não ver. Pela primeira vez sentiu na pele o que era ser ignorado. Sem opções, sem aliados e com dívidas se acumulando, Henrique viu-se completamente só. Voltou a comer em casa todos os dias, mas agora a mesa era fria, silenciosa, um reflexo exato da sua situação. As roupas caras foram guardadas, os carros de luxo vendidos. O homem que um dia desdenhou de Lorena por sua simplicidade, agora se via grato por uma refeição caseira. E mesmo assim, ainda lhe faltava coragem para admitir o quanto havia errado, principalmente com ela. E foi nesse cenário de abandono completo que ele começou a olhar para Lorena com outros olhos. Não por amor, mas por necessidade. Ela estava ali, firme, serena, ainda mantendo a casa em ordem. Não o questionava, não o humilhava. Apenas seguia sua rotina como se nada houvesse mudado. E isso era o que mais o desconcertava. Porque, ao contrário de todos que o abandonaram, Lorena permanecia. Mesmo ferida, mesmo desprezada, ela era a única que não havia virado as costas. A última faísca da vaidade de Henrique se apagou durante uma entrevista ao vivo, onde foi confrontado por um jornalista que expôs documentos que comprovavam negligência administrativa em sua empresa. Henrique tentou se defender, mas suas palavras saíam trêmulas, desconectadas. A entrevista viralizou nas redes, gerando piadas, memes e uma avalanche de críticas. O orgulho que sustentava sua imagem ruiu ali, diante de milhares de olhos que assistiam à sua queda como um espetáculo grotesco. Ao sair da emissora, foi abordado por ex-funcionários revoltados, que o chamaram de covarde, oportunista e mentiroso. Câmeras de celular capturaram o momento em que ele abaixou a cabeça, humilhado, sem ter o que responder. As imagens circularam no país inteiro. Não havia mais onde se esconder. Até mesmo familiares começaram a se afastar. Tias, primos e até irmãos justificavam a ausência com frases como "ele procurou por isso" ou "colheu o que plantou". A solidão virou regra. Henrique passou a evitar sair de casa, trancado em um ambiente que agora lhe parecia hostil. Cada canto da mansão lembrava uma conquista perdida. Cada objeto de luxo expunha sua falência. O silêncio era cortante, e por mais que Lorena estivesse ali, ela não lhe oferecia consolo. Continuava cuidando das tarefas do lar, mas não oferecia mais calor. A mulher que antes sorria ao vê-lo chegar agora apenas cumpria funções. Não havia ódio, tampouco compaixão. Apenas distância. Foi nesse clima que ele tentou se aproximar, iniciando conversas banais, buscando algum tipo de conexão, mas tudo soava forçado, vazio, e Lorena não retribuía. Respeitava, mas não acolhia. Henrique percebeu que a distância entre eles já não era física,
era emocional e quase irreversível. Ele agora desejava aquele amor que desprezou, desejava a presença que ignorou por tanto tempo. Mas tudo que recebia era o reflexo da indiferença que plantou dia após dia com sua arrogância. E assim, dia após dia, a realidade se impunha. Henrique, que acreditava ser insubstituível, intocável e admirado, agora era só mais um nome manchado na memória coletiva. E no meio desse esvaziamento completo de status e reputação, começou a se questionar se ainda restava algo verdadeiro em sua vida. E a única resposta possível sempre o levava ao mesmo lugar: Lorena. A mulher que ele dizia suportar, por pena, era a única que ainda permanecia. E esse fato o corroía por dentro. Com a imagem destruída e o orgulho despedaçado, Henrique mergulhou em um isolamento que parecia não ter fim. Ele passava horas trancado no escritório de casa, olhando para a tela do computador sem realmente enxergar. Os e-mails deixaram de chegar, os convites desapareceram, e as propostas que surgiam eram humilhantes demais para sua vaidade ferida. O silêncio que um dia valorizava agora se tornara ensurdecedor, e ele se via forçado a encarar a própria mediocridade. Lorena, apesar de presente, não era mais companhia. Circulava pela casa como uma hóspede discreta, realizando tarefas com precisão, sem demonstrar emoção. Henrique tentava puxar conversa, comentar notícias, fingir interesse por coisas triviais, mas ela respondia com frases curtas e olhares neutros. Era impossível não perceber o abismo entre eles. A mulher que antes iluminava o ambiente com sua doçura agora era apenas uma sombra que ele mesmo criou. As refeições, antes ocasiões de diálogo, tornaram-se rituais silenciosos. Henrique observava cada gesto de Lorena com um misto de culpa e nostalgia. Reparava em detalhes que antes ignorava: a forma como ela ajeitava a mesa, como olhava pela janela, como suspirava quando pensava que estava sozinha. Esses momentos o torturavam. Ele queria pedir perdão, queria desfazer o passado, mas as palavras não saíam. E mesmo se saíssem, ele sabia que talvez já não fossem suficientes. Numa tarde de domingo, Henrique se viu sozinho na sala, segurando uma foto antiga do casal, ainda nos tempos em que tudo era sincero. A imagem o fez chorar como não chorava desde a juventude. Pela primeira vez, ele sentiu saudade verdadeira da Lorena que havia perdido, não da esposa que o servia, mas da mulher que o amava com pureza. E sentiu medo. Medo de que ela nunca mais voltasse a ser aquela pessoa. Porque agora ele finalmente percebia que o amor que ignorou não se recupera com remorso. Mesmo assim, não teve coragem de dizer nada naquele dia. Apenas continuou calado, com o peito apertado e a mente cheia de arrependimentos. Lorena, ao passar por ele, olhou brevemente. Não disse nada, mas naquele olhar havia uma mensagem clara. Ela sabia o que ele sentia, mas já não se sentia obrigada a acolher aquilo. O isolamento que Henrique vivia não era apenas circunstancial, era o reflexo exato da solidão que ele mesmo construiu ao longo dos anos. A serenidade de Lorena diante da ruína de Henrique não era fruto de frieza, mas de uma paz construída em silêncio. Ela não precisava mais gritar para ser ouvida, tampouco implorar por atenção. A dor que um dia a esmagou agora havia sido transformada em força. E Henrique, mesmo sem entender completamente, sentia isso. Sentia que Lorena estava ali por escolha e que essa escolha poderia mudar a qualquer momento. Isso o desconcertava mais do que qualquer crítica pública. Certa noite, ao vê-la recolhendo a roupa do varal sob o céu nublado, ele se aproximou, hesitante. Tentou iniciar um pedido de desculpas, mas as palavras se atropelaram, presas no nó da vergonha. Disse apenas: Lorena, me desculpa por tudo. Ela olhou para ele sem raiva, mas também sem ternura. A resposta foi um simples aceno com a cabeça.
como quem aceita o pedido, mas não se compromete com perdão. A cena durou poucos segundos, mas marcou Henrique de forma irreversível. Nos dias seguintes, Lorena manteve o mesmo comportamento. Ajudava quando necessário, preparava as refeições, cuidava da casa, mas não se aproximava. Não havia mais toques, nem sorrisos, nem aquele olhar doce que um dia fora só dela. Henrique passou a viver como um visitante na própria casa. E, por mais que se esforçasse para reparar os erros, descobriu que há coisas que, uma vez partidas, jamais voltam a ser como antes. O tempo que negligenciou agora lhe cobrava um preço alto. Mesmo assim, ele insistia em pequenos gestos. Comprou flores, deixou bilhetes, preparou o café da manhã, mas Lorena recebia tudo com um silêncio educado. Henrique percebeu que o amor dela já não era mais dele. E a pior parte era saber que, mesmo se ela ainda o amasse em algum canto do coração, jamais voltaria a demonstrar isso por piedade. Porque Lorena havia recuperado o que ele sempre tentou apagar, sua própria dignidade, e não a trocaria por mais uma ilusão. Num desses momentos de tentativa, Henrique perguntou: "Você ainda me ama?" Lorena olhou nos olhos dele por longos segundos antes de responder: "Eu me amo." Foi a resposta mais clara e poderosa que ele poderia receber. Naquele instante, Henrique entendeu que perdera não apenas a mulher que esteve ao seu lado durante toda a construção da sua vida, mas também a única pessoa que jamais se curvou diante da sua ruína. E essa verdade doía mais do que qualquer falência financeira. O silêncio entre Henrique e Lorena passou a ser mais eloquente do que qualquer briga. Já não havia discussão, acusações ou mágoas lançadas ao vento. Havia apenas uma convivência formal, quase mecânica, em que cada um cumpria sua parte como se vivessem sob um contrato não verbal. Henrique se esforçava para demonstrar mudança, mas a ausência de resposta da parte dela era ainda mais cruel do que os julgamentos públicos que enfrentava. Porque ela sabia, e ele também, que já era tarde. Durante as noites, Henrique se pegava ouvindo os passos dela pela casa, tentando adivinhar se ainda havia alguma emoção guardada ali. Mas tudo que via era neutralidade. Lorena mantinha a rotina com precisão, mas sem qualquer traço de envolvimento. Era como se tivesse se desligado dele por completo. E isso o matava aos poucos. Já não era a rejeição que o doía, mas a ausência de qualquer sentimento. Henrique começava a entender o que é ser irrelevante na vida de quem um dia foi tudo. Em um final de semana, Lorena viajou para visitar uma amiga em outra cidade. Foram apenas 2 dias, mas a ausência dela foi insuportável. Henrique vagou pelos cômodos da casa vazia, sentindo-se um estranho entre paredes que já não acolhiam. Tentou se distrair, ligou a TV, tentou ler, mas nada preenchia aquele espaço. Foi ali que percebeu que não sentia saudade de um corpo ao lado, sentia saudade da presença, da segurança, do amor que ela carregava em silêncio por tantos anos. Quando Lorena voltou, foi recebida com um abraço que ela não retribuiu. Apenas disse oi e entrou. Henrique ficou parado, com os braços vazios, encarando a porta como se ela tivesse fechado não apenas o cômodo, mas todas as chances de reconciliação. Aquela frieza já não era defensiva, era definitiva. E ele percebeu que, mesmo estando ali fisicamente, Lorena já tinha ido embora há muito tempo. Ela apenas esperava o momento certo para transformar aquela distância emocional em uma separação real. Henrique passou então a sentir o que nunca havia sentido antes, medo de perder. Mas não era o medo de ficar sozinho. Era o medo de nunca mais ser digno de algo verdadeiro. Tudo que tinha era resultado de interesse, vaidade ou arrogância. E agora, diante da única pessoa que permaneceu fiel em sua essência, ele era apenas um homem comum, falido e sem nada a oferecer.
O silêncio de Lorena deixava isso claro todos os dias, e era isso que mais o destruía por dentro. Tomado por essa dor crescente, Henrique decidiu tentar uma última vez. Sentou-se com Lorena à mesa, olhou nos olhos dela e falou com a voz embargada. Pediu desculpas por cada desprezo, cada palavra cruel, cada gesto de arrogância. Disse que não merecia perdão, mas precisava que ela soubesse o quanto se arrependia. Não usou floreios nem justificativas. Apenas assumiu tudo. E pela primeira vez Lorena o ouviu com atenção, sem interromper, sem desviar o olhar, mas também sem emoção. Quando ele terminou, o silêncio permaneceu por alguns segundos que pareceram eternos. Então Lorena respirou fundo e disse: Henrique, você demorou demais. Não havia rancor em sua voz, mas também não havia perdão. Era uma constatação dura, crua, que o atingiu com mais força do que qualquer grito. Ela não queria vê-lo sofrer, apenas não via mais sentido em reatar algo que ele próprio fez questão de destruir, pedaço por pedaço, ao longo dos anos. Henrique tentou argumentar. Disse que podia mudar, que poderia reconquistar sua confiança. Mas Lorena foi firme. Explicou que havia passado noites demais chorando por alguém que nem sequer percebia sua dor, que passou anos sendo invisível dentro de uma casa em que deveria se sentir amada, e que agora não era mais sobre perdoar, era sobre não querer voltar. Ela não o odiava, mas também não via mais espaço para o amor. O tempo da espera havia terminado. Mesmo diante dessa recusa, Henrique não insistiu. Sabia que seria inútil. Apenas baixou a cabeça e aceitou o que já era inevitável. Pela primeira vez, entendeu que não era o centro do mundo, que não bastava querer para merecer. Lorena havia deixado claro que seu amor não estava à venda, nem sujeito a arrependimentos tardios. E aquela certeza o colocou diante da sua própria pequenez. Pela primeira vez enxergou a grandeza de quem ele chamava de simples. Nos dias seguintes, a convivência tornou-se ainda mais distante. Lorena passou a dormir em outro quarto. Já não havia nenhuma tentativa de reconexão, nenhum gesto de carinho. Era o fim. Henrique sentia isso, mas não tinha mais forças para lutar. Sentia-se pequeno demais diante da mulher que sempre foi gigante em silêncio. E ao perceber que havia perdido de forma definitiva, entendeu que não havia castigo maior do que viver com a consciência de ter desprezado aquilo que mais valia. Dias depois da conversa definitiva entre os dois, Henrique mexia em documentos antigos no escritório quando encontrou uma pasta com papéis que não reconhecia. Eram comprovantes bancários, recibos de penhora e extratos com movimentações feitas nos últimos meses. Perplexo, percebeu que Lorena havia vendido joias de família, desfazido de economias pessoais e feito empréstimos em seu próprio nome para manter as contas da casa quando a empresa dele quebrou. Tudo feito em silêncio, sem jamais jogar na cara dele. Tomado por uma mistura de vergonha e comoção, Henrique sentiu o chão desaparecer sob os pés. Cada cifra naqueles papéis era uma declaração silenciosa de amor e lealdade. Enquanto ele buscava conforto nos braços de outra, Lorena vendia relíquias sentimentais para que o lar não faltasse comida, para que a luz não fosse cortada, para que ele pudesse manter uma pequena aparência de dignidade. E, mais uma vez, ela não esperava reconhecimento. Apenas fazia o que achava certo. Com os olhos marejados, Henrique desceu as escadas e encontrou Lorena dobrando roupas no quarto. Ficou parado na porta, segurando os papéis. Não teve coragem de dizer nada. Ela apenas olhou e entendeu. Não houve discurso, nem cobrança. Apenas um olhar calmo, quase resignado, que dizia tudo. Não fiz por você, fiz por mim. Ela sabia que tinha feito sua parte até o fim. Ele, enfim, entendeu a profundidade do que havia perdido, não apenas uma esposa, mas uma mulher que carregava uma grandeza silenciosa.
Naquela noite, Henrique chorou sozinho no quarto. Chorou como nunca havia feito, como se todo o orgulho acumulado em anos tivesse escorrido pelos olhos. Entendeu, de forma dolorosa, que Lorena não ficou por dependência nem por comodismo. Ela ficou por valores que ele jamais compreendeu. E agora que enxergava com clareza, era tarde demais. Já não havia mais ponte a reconstruir, apenas ruínas que serviriam de lembrança. Porque, no fim, ela sustentava tudo o lar, o amor e até mesmo ele. Foi ali que Henrique deixou de tentar reconquistar. Entendeu que qualquer movimento seria injusto com ela. Lorena merecia mais. Merecia liberdade, paz e alguém que reconhecesse seu valor sem que ela precisasse perder tudo primeiro. E ao aceitar isso, ele começou, finalmente, a lidar com as consequências reais de tudo que fez. Não apenas perder a mulher da sua vida, mas viver com a certeza de que ela só ficou até onde pôde e agora não ficaria mais. Sem fazer alarde, Lorena preparou suas malas. Escolheu um fim de tarde qualquer, sem despedidas dramáticas, sem discussões. Quando Henrique chegou da rua, encontrou a chave da casa sobre a mesa junto com um envelope. Dentro havia um bilhete curto, direto: "Você só ficou por pena. Eu fiquei por amor." Foi o suficiente para fazer Henrique desabar. Ele se sentou no sofá com o papel nas mãos, tentando entender como um pedaço tão pequeno podia conter uma dor tão grande. Lorena não deixou endereço nem telefone. Apenas saiu. Queria recomeçar longe daquela casa que já não lhe pertencia mais emocionalmente. Procurou uma cidade pequena onde tinha familiares e decidiu reconstruir sua vida aos poucos com dignidade. Arrumou trabalho em uma escola, alugou um apartamento simples e começou uma nova rotina. Sem luxo, sem tristeza, apenas com paz. Pela primeira vez em anos ela respirava sem medo, sem esperar o próximo desprezo. O impacto da partida foi devastador para Henrique. A casa, que antes era um palco de exibição, agora é apenas um espaço vazio cheio de memórias que doíam. Os lugares onde ela costumava estar pareciam gritar sua ausência. E mais do que tudo, a ausência de culpa da parte dela o atingia com força. Lorena não foi embora com ódio, foi embora com a certeza de que merecia mais. E essa certeza era o que mais o feriu, porque mostrava que ele já não tinha mais nenhum poder sobre ela. Henrique pensou em procurá-la, em ir atrás e pedir uma segunda chance, mas sabia que seria inútil. Lorena não era do tipo que voltava atrás. Ela aguentou muito por tempo demais. Quando foi embora, foi porque já havia reconstruído sua força interna. E isso ele respeitava. Doía, mas respeitava. Sabia que insistir seria desonesto. E pela primeira vez na vida decidiu agir com a dignidade que ela sempre demonstrou. Deixou-a ir sem interferir, mesmo que isso o quebrasse por dentro. Nos meses seguintes, Henrique se dedicou a tentar viver com o pouco que restava. Conseguiu um emprego modesto em uma startup, ganhando bem menos do que no passado. Mas, de alguma forma, isso lhe fazia bem. Era como uma penitência que ele aceitava cumprir. Já não buscava fama, nem prestígio. Só queria encontrar sentido no que havia sobrado de si. Porque agora ele sabia o que realmente sustentava a sua vida não era dinheiro, poder ou beleza, era Lorena. E ela já não estava ali. A oficialização do divórcio aconteceu de forma simples, sem disputas, sem brigas. Lorena enviou os papéis por meio de um advogado discreto, que explicou tudo com educação. Henrique assinou sem contestar, embora cada traço da caneta parecesse rasgar um pedaço de sua alma. Não havia mais o que dizer, nem o que negociar. Ela não queria nada além do que era justo, nem mais, nem menos. Queria apenas sua liberdade, e isso ele não podia mais negar. Entregou a ela o que um dia tirou, o direito de escolher. Após assinar,
Henrique ficou com o envelope nas mãos por longos minutos. Olhou para o nome dela escrito ali, com a mesma letra firme que costumava encontrar nos bilhetes carinhosos que recebia nos tempos bons. Agora, aquela mesma letra o confrontava com o fim de uma era. Era estranho pensar que alguém tão presente pudesse se tornar ausência permanente, mas era real. E aquela assinatura selava o destino que ele mesmo construiu, uma vida sem Lorena ao seu lado. Lorena, do outro lado, sentiu alívio ao saber que tudo estava resolvido. Não chorou, não comemorou, apenas respirou fundo e seguiu em frente. Agora era oficialmente dona de si, dos seus passos, das suas escolhas. Começou a planejar cursos, a investir em si mesma, a retomar projetos antigos que havia engavetado por conta do casamento. O peso que carregava nos ombros desapareceu, e no lugar nasceu uma leveza que há anos não conhecia. A liberdade, enfim, deixava de ser um sonho. Os meses que seguiram foram marcados por silêncio mútuo. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de aproximação. Ambos entenderam à sua maneira que aquele ciclo havia sido concluído. Henrique, apesar da dor, respeitava. Lorena, apesar das lembranças, não voltava atrás. Ela havia aprendido, da forma mais dura, que não basta amar, é preciso ser amado com a mesma intensidade. E quando isso não existe, partir deixa de ser fraqueza. Tornar-se sobrevivência emocional. Henrique guardou o envelope do divórcio em uma gaveta, ao lado de uma foto deles no primeiro ano de casamento. Não para se torturar, mas para nunca esquecer. Sabia que jamais encontraria alguém como Lorena, e não porque ela fosse perfeita, mas porque foi verdadeira. Foi amor quando ele não merecia. Foi apoio quando ele desprezava. Foi leal mesmo diante da dor. E por isso, ele carregaria aquela perda como uma cicatriz que o lembraria todos os dias do que realmente significa amar. A nova fase de Lorena foi marcada por um florescimento silencioso. Ela não saiu anunciando suas conquistas, mas quem a via notava a transformação. Começou a dar aulas em uma escola comunitária e logo passou a ser reconhecida pelo carisma e dedicação. As crianças adoravam sua forma de ensinar e os colegas a respeitavam pela firmeza suave que transmitia. Lorena havia descoberto, enfim, um lugar onde sua presença era valorizada não por aparência, mas por essência. Além disso, passou a frequentar palestras, fez cursos online e se envolveu com um grupo de apoio a mulheres em processo de separação. Sem perceber, tornou-se referência para outras que enfrentavam dores semelhantes. Compartilhava sua história não como lamento, mas como aprendizado. E ao ver outras mulheres se reerguendo com sua ajuda, Lorena encontrou um novo sentido para tudo o que viveu. A dor não foi em vão, transformou-se em ponte para reconstruir vidas, inclusive a sua. Um dia, foi convidada a dar uma entrevista sobre sua trajetória. Relutou no início, mas acabou aceitando. Falou com naturalidade sobre recomeços, sobre força silenciosa, sobre dignidade. O vídeo viralizou e muitas mulheres se identificaram com suas palavras. Lorena recebeu mensagens de várias partes do país, agradecendo por sua coragem. Ela não buscava fama, mas agora sua voz ecoava além das paredes da sala de aula. Era ouvida, respeitada, reconhecida. Finalmente era vista. Enquanto isso, Henrique viu trechos da entrevista circulando nas redes. Assistiu em silêncio, com o coração apertado. A mulher que ele desprezou por anos agora era admirada por milhares. Não por gritar, mas por ser inteira. Não por expor, mas por ensinar. Ele sorriu, triste, com os olhos marejados. Sabia que ela merecia cada elogio, cada reconhecimento. E sabia também que tudo aquilo nasceu da dor que ele ajudou a causar. Não havia orgulho naquele momento, havia apenas respeito e arrependimento.
Lorena seguia sua vida sem olhar para trás. Não com indiferença, mas com maturidade. Entendeu que algumas perdas nos empurram para lugares que jamais imaginamos alcançar. E mesmo que seu coração carregasse cicatrizes, agora ele batia, leve, livre. O renascimento dela não era vingança, era justiça. Justiça pelo amor que deu, pela dor que superou e pela mulher que escolheu ser. E ninguém, nem mesmo Henrique, poderia tirar isso dela. Henrique, agora vivendo em um pequeno apartamento alugado, seguia uma rotina simples. Trabalhava como analista em uma empresa modesta, sem prestígio, sem bajuladores e com um salário muito distante do que já teve. No início, sentiu vergonha, mas com o tempo passou a enxergar ali uma forma de redenção. Trocava o carro por ônibus, os restaurantes por marmitas e os aplausos por silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, aprendeu a ouvir, a observar e a aceitar sua nova condição com humildade. Nos fins de semana, ele visitava os próprios pais, agora com outra postura. Passava mais tempo ouvindo do que falando e reencontrava nos gestos simples algo que havia esquecido, o valor da presença sincera. Ao conversar com a mãe sobre os erros que cometeu, ela apenas disse: "Você perdeu algo raro, filho? Que bom que pelo menos agora entende isso." Ele assentiu em silêncio. Já não buscava consolo, só desejava manter viva a lição. E de fato, Lorena era uma lição que ele levaria para sempre. Certo dia, ao passar em frente a uma livraria de bairro, viu um grupo de mulheres reunidas em roda, participando de uma palestra sobre autoestima. Reconheceu a cena, era Lorena, sorrindo, compartilhando sua história com firmeza e leveza. Ele parou do outro lado da rua sem que ela o visse. Ficou ali por minutos observando. Sentiu orgulho. Não por ter feito parte daquela trajetória, mas por ao menos ter compreendido mesmo tarde o valor de quem ela era. Foi embora sem ser notado, em paz com a distância. Sozinho em casa naquela noite, Henrique pegou uma folha de papel e escreveu uma carta. Não para enviar, mas para aliviar a alma. Nela agradecia a Lorena por ter ficado quando ninguém mais teria ficado, por ter amado quando ele não merecia, por ter sustentado tudo enquanto ele destruía. Pediu desculpas de novo, mas, acima de tudo, prometeu a si mesmo nunca mais desprezar algo verdadeiro. Guardou a carta em uma gaveta e dormiu com lágrimas nos olhos, mas sem dor, apenas com saudade. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias emocionantes como essa, baseadas em fatos reais que tocam fundo na alma. Sua participação faz toda a diferença para a gente continuar. Alguns meses depois, Henrique foi convidado para um evento beneficente da nova empresa. Relutou, mas decidiu ir. Lá, reencontrou rostos conhecidos e evitou os olhares curiosos. Ao final do evento, uma palestra sobre recomeços foi anunciada. Quando Lorena entrou no palco, ele congelou. Ela falava com segurança, com brilho nos olhos, inspirando outras mulheres a reconhecerem seu próprio valor. Henrique assistiu de longe, sem tentar se aproximar. Era o momento dela. E ele respeitava isso. Ao final da palestra, Lorena saiu cercada de pessoas. Ele a viu rindo, recebendo abraços, tirando fotos. Era admirada de verdade. E ele não fazia mais parte daquele mundo e nem precisava. Saiu discretamente com o coração apertado, mas tranquilo. Sabia que ela estava exatamente onde merecia estar. E pela primeira vez entendeu que o amor verdadeiro nem sempre termina com reconciliação. Às vezes, termina com respeito. E isso também é uma forma de amor.
Naquela noite, Henrique chegou em casa e acendeu uma vela no parapeito da janela. Fez isso sem um motivo específico, apenas sentiu vontade. Olhou para o céu estrelado e sorriu. Sabia que ainda carregava mágoas, mas agora elas não o dominavam. Lorena havia seguido em frente e ele também estava aprendendo a fazer o mesmo no seu tempo, do seu jeito. Não havia mais pressa nem desespero, apenas a consciência de que mesmo na dor há sempre a chance de recomeçar. Se você quer apoiar o canal e ter acesso antecipado às nossas histórias mais intensas e reais, considere se tornar membro. Além de ajudar nosso trabalho, você recebe conteúdos exclusivos e participa das decisões sobre os próximos roteiros. Seu apoio faz toda a diferença por aqui. E agora aproveita que você chegou até aqui e escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Tem mais histórias reais, fortes e emocionantes, prontas para tocar seu coração. Clica aí e continua com a gente!